Agora vamos falar sobre os efeitos morfológicos. Existem vários efeitos morfológicos que contribuem para dar sentido a uma fotografia, para gerar sensações nas pessoas quando veem essas fotografias. São eles os elementos morfológicos. O primeiro deles é o grão. A fotografia digital ela é formada por pixel, a gente já sabe. Mas a fotografia tradicional, né, que utilizava o filme, ela se baseia na fotossensibilidade dos sais de prata. Quando os sais de prata são expostos à luz, eles viram grãos, né? Eles adquirem novas propriedades. E esse grão é uma unidade físico-química estrutural elementar da fotografia. E esse grão, geralmente, quanto mais sensível à luz é o filme, mais granulosas são as fotografias. Por exemplo, um filme ASA 800 dava fotografias com grãos maiores. E essa propriedade de ter grãos maiores pode ser aproveitada também para gerar sentido à imagem. Por exemplo, uma família que está em separação, por exemplo, ela pode ser melhor representada quando se usa um filme de asa elevada, né, de elevada velocidade, também pode ser chamado assim, que proporcione um grão mais grosso. Um outro efeito morfológico é a massa ou mancha. Massa corresponde ao conjunto regular de grãos da mesma densidade ou diâmetro e, portanto, a regiões fotográficas com idênticas colorações ou tonalidades. As sombras, gente, podem ser muitas vezes manchas com significados. Por exemplo, a sombra ameaçadora de um soldado numa guerra civil qualquer. Então, a gente tem aí manchas nessas duas fotografias. São as diferenças de tonalidades e de grãos que a gente pode identificar nessas cenas. Outro efeito morfológico são os pontos. Quando uma pessoa é fotografada isoladamente sobre um fundo neutro, ela pode se reduzir a um ponto, né, um ponto geométrico. E esse ponto adquire relevância por contraste com o fundo e por separar, né, essa figura do fundo. Várias pessoas ou vários objetos semelhantes dispostos numa única linha formam uma linha implícita a partir de pontos constituídos por essas pessoas ou esses objetos. Então a gente tem aí, por exemplo, uma pessoa que é um ponto nessa escadaria, né, que é um fundo uniforme, e a pessoa chama atenção, ela se distingue desse fundo, e do lado direito a gente tem 4 pessoas, que seriam 4 pontos, mas como elas estão mais ou menos em linha reta, a gente pode considerar uma linha implícita a partir dos pontos que são constituídos por essas pessoas. Além disso, a fotografia é muito interessante porque cada pessoa está numa linha de uma sombra. Não sei se seria uma sombra ou desses riscos estariam desenhados mesmo no muro. Mas é uma fotografia muito interessante se a gente fala em termos de composição. Além disso, as linhas elas podem ser implícitas, por exemplo, quando elas são formadas por pontos ligados, a linha em si não existe, mas existem 2 pontos que podem ser ligados. Por exemplo, quando uma pessoa está olhando para a outra, uma pessoa está seguindo a outra. Ou podem ser linhas explícitas, quando são linhas visíveis, por exemplo, uma corda, um muro, um edifício, um cordão humano, né, formado por várias pessoas. Então, a gente tem um exemplo de linhas implícitas, né, uma pessoa olhando para a outra e pessoas correndo uma atrás da outra. Agora, linhas explícitas, nessa estação de trem, a gente tem aí marcado, né, as linhas. E na direita, essa foto da prisão de Alcatraz, a gente tem a linha do corredor no chão, tem a linha das celas, tem a linha em cima dessas barras de ferro. E as linhas de força implícitas ou explícitas, elas são chamadas assim, linhas de força, porque elas conduzem o olhar do observador. Então, o fotojornalista pode aproveitar essas linhas para direcionar o olhar do observador para o motivo mais importante, para o objeto mais importante. Ele pode levar o observador a fazer uma leitura orientada da imagem, né? Vai obrigar esse observador a percorrer alguns pontos da imagem que são unidos pelas linhas de força e a chegar no motivo principal. Então, a gente tem um exemplo dessa igreja lá no fundo, né? A gente percorre esse corredor até chegar no meio da fotografia e do lado direito tem as linhas de força que levam para essa pessoa que estaria pescando. Então, a gente pode usar as linhas para compor as fotografias, sejam elas implícitas ou explícitas. E como a fotografia é bidimensional,
Altura, largura e profundidade a gente compõe através de um sistema de ilusões de ótica, que é chamado, né, de perspectiva. As linhas de perspectiva são linhas de força que dão sensação de profundidade. Por exemplo, muros, em ambos os lados de uma rua, são linhas de força que dão sensação de profundidade. Por exemplo, nessa imagem da esquerda, a gente tem linhas do lado esquerdo e do lado direito dessa fotografia que vão se aproximando. E aí a gente consegue ter uma noção de quão grande é esse espaço, né? De quão profundo. A gente tem a sensação de profundidade. Agora, na fotografia da direita, desse fotojornalista sueco, que venceu o prêmio WordPress Photo, a gente tem esses dois muros também da rua, ou as casas da rua, na verdade, dando uma sensação de profundidade. Parece que essas pessoas vieram lá do fundo e chegaram à frente da fotografia. E quando a gente intercala objetos maiores, objetos menores, objetos no plano da frente, objetos no plano do fundo, isso também contribui para dar a sensação de profundidade. Nessa fotografia, por exemplo, a gente tem uma linha, né, uma linha diagonal, e a gente tem um objeto em primeiro plano, que seria esse motorista dessa moto. A gente tem um objeto atrás, em segundo plano, mas que seria o objeto mais importante, que é uma pessoa, né, que está sendo arrastada, e tem pessoas no fundo. Tudo isso contribui nessa intercalação de objetos no plano da fotografia, tudo isso contribui para que a gente tenha uma sensação de profundidade nessa cena. Vou ler a legenda para vocês entenderem do que se trata essa imagem. 20 de novembro de 2012, cidade de Gaza. Os palestinos arrastam o cadáver de um colaborador suspeito com Israel pelas ruas da cidade de Gaza. O fotógrafo Adel Hanna, e essa foto ficou em terceiro lugar na categoria Spot News do WordPress Photo. E as linhas horizontais e verticais, elas tendem a dar uma sensação de estatismo. Tá vendo nessa fotografia aí que a gente consegue separar as linhas horizontais dela? Parece que nada está acontecendo, que está tudo estático. Na outra fotografia do Steve McCurry, existem linhas horizontais e linhas verticais. E parece também que está tudo estático, né? Nada está se movendo naquele lugar. Já as linhas oblíquas, elas introduzem uma tensão dinâmica na cena. Por exemplo, a fotografia de uma ginasta. Se ela for fotografada fazendo uma linha oblíqua com o corpo, a fotografia ganha dinamismo. E essa mesma ginasta pode se curvar completamente, fazendo uma roda com o corpo, por exemplo. Geometricamente, o corpo dela faria uma curva e a fotografia geraria uma certa sensação de movimento. De fato, gente, as linhas curvas, na maioria das pessoas, elas produzem uma sensação de movimento, mesmo em assuntos estáticos. A gente tem aqui duas fotos, uma de uma nadadora que está fazendo uma linha curva ou oblíqua com o corpo, né? E de uma ginasta, e ela dá a sensação de movimento. E as linhas também podem gerar efeitos de distensão ou concentração. Por exemplo, se a gente fotografar a esquina de um edifício e dividir a fotografia em duas metades verticais num espaço aberto, a fachada, né, desse edifício vai fazer uma linha oblíqua para cada lado da foto. Isso gera perspectiva. Nesses casos, as linhas distendem a composição, aumentam a composição. Por exemplo, nessa foto aí de Boston, né, a gente parece que o lugar é maior, e também nessa foto de Praga. Agora, tem linhas também que podem comprimir a fotografia. Por exemplo, se a gente fotografa uma pessoa no canto de uma sala e as linhas do teto ou as linhas do chão convergem para aquela pessoa, a gente está diante do fenômeno de concentração. Enquanto a distensão dá a ideia de arejamento, de abertura, a concentração dá a ideia de encerramento, de claustrofobia, especialmente em ambientes escuros. A gente tem duas fotos aí. Não mostra muito, mas as linhas do chão levam para a pessoa, né, nessa primeira fotografia, e a outra, que é um cômodo visto de cima, também as linhas levam para a pessoa, e são linhas convergentes que causam uma certa claustrofobia, principalmente na segunda imagem. Além das linhas, a textura também é um efeito morfológico. Certos objetos
têm determinadas particularidades que contribuem para que a gente consiga gerar sentido quando eles são fotografados. Principalmente quando a gente fotografa rostos, que têm muitas rugas, muros também rugosos ou árvores rugosas. A textura das plantas, especialmente de troncos, é frequentemente aproveitada para associar pessoas que têm rugas, por exemplo. Então, na hora de fazer uma diagramação, de uma reportagem, fotojornalística, existem algumas possibilidades de brincar com as texturas também das fotografias. Aí vocês têm, por exemplo, uma textura de um tronco, uma textura de um muro. Além disso, tem outro efeito morfológico que é o padrão. Padrão, gente, é basicamente a repetição de um determinado elemento. Por exemplo, uma cerca de tábuas verticais idênticas constitui um padrão. E certos padrões podem ser aproveitados para gerar sentido, mas também, gente, é interessante quebrar padrões. A gente tem uma foto de madeiras, né, que são parecidas e elas geram um padrão, apesar de no meio a gente ter uma ruptura. Mas as duas fotos da direita, ou a foto do meio e a foto da direita, são padrões, mas que são quebrados. E a fotografia talvez fique muito mais interessante quando a gente faz isso, quando a gente quebra o padrão. A cor é outro efeito morfológico. A cor, gente, atrai atenção, mas também confere sentido à fotografia. Por exemplo, se a gente fotografa crianças e quer exaltar a alegria dessas crianças, a gente não deve procurar fotografar crianças vestidas de preto ou em lugares escuros, e sim crianças vestidas com cores vivas em locais coloridos, né? Aí a gente tem uma fotografia de crianças felizes, com roupas coloridas, de uma criança triste, numa fotografia preto e branco. E a gente fala de harmonia cromática quando numa fotografia existem cores próximas. Por exemplo, laranja, amarelo torrado, amarelo e vermelho. E a gente fala de contraste cromático quando na imagem existem cores muito contrastantes, por exemplo, azul e vermelho, amarelo e violeta e etc. Aí a gente tem uma foto com harmonia cromática, né? Não são cores iguais, mas os tons se aproximam e se complementam. E a direita tem um contraste cromático muito grande com essa parede laranja, né? E com a base da escada verde. A gente pode usar a composição usando cores também. A gente tem que saber que a gente vai gerar um determinado sentido fotografando aquelas cores juntas. Existem também outras formas de evidenciar o contraste cromático. Por exemplo, a gente contrasta cores fortes com cores neutras, um exemplo, vermelho vivo com cinza claro, ou a gente complementa as cores claras e cores escuras, por exemplo, amarelo-limão faz o azul marinho parecer mais escuro. Ou a gente contrasta dois tons intensos e não intensos da mesma cor, por exemplo, vermelho carregado, contrastando com o vermelho mais claro. E para se explorar a ideia da tranquilidade e da quietude, se a nossa matéria jornalística tiver a ver com isso, a gente pode recorrer à harmonia cromática de cores quentes suaves. Por exemplo, amarelo torrado, castanho terra suave. Já a harmonia de cores frias, como os azuis, por exemplo, possibilitam a exploração da ideia de frieza. Se a nossa reportagem pedir isso, a gente pode também tentar fotografar cenas azuis. Uma paisagem de inverno, por exemplo, ela pode ser valorizada com a saturação cromática nos tons de azuis. A gente pode intensificar esses tons com filtro polarizador ou mesmo um filtro azul. Aí a gente tem exemplos de harmonias de cores quentes suaves e harmonias de cores frias. E o outro efeito morfológico, gente, é a configuração. A configuração ela tem a ver com a forma e o volume de um objeto. Por exemplo, um mexicano ele vai sair visualmente muito mais valorizado como um mexicano se ele for fotografado com um sombreiro. Por quê, gente? O sombreiro, né, a forma e o volume dele dão força visual e significação para essa imagem. Se a gente olha um mexicano com sombreiro, a gente sabe que é um mexicano. Da mesma forma como um índio, né? Aqui nas imagens eu coloquei uma índia que está toda paramentada. Se a gente vê essa pessoa, essa mulher, sem essas características da cultura indígena, talvez a gente não tenha certeza que ela é uma índia. Então, a configuração na fotografia também é muito importante.